Boa noite, alunos do curso de Comandos Elétricos desse segundo semestre do ano letivo 2020. Estou aqui para o último vídeo aula, o qual demonstrarei a todos vocês os elementos de comandos elétricos. Espero que seja produtivo a todos. Um ótimo aprendizado. Estamos então com o nosso primeiro elemento a ser apresentado a vocês, o nosso motor de indução, motor trifásico. Esse motor, particularmente, ele possui 6 terminais, né? O famoso motor de 6 pontas, o qual vocês terão toda a instrução nas aulas presenciais, nas tarefas práticas, o como deve ser feito e em qual momento deve ser feito as configurações de fechamento. Então, motor de indução, motor trifásico, conhecido popularmente como gaiola de esquilo. Então, esse aqui é o nosso primeiro elemento a ser demonstrado em nosso vídeo aula. Na sequência, temos o nosso contator, o contator principal, o qual contempla, neste caso, um bloco adicional. Então, aqui o contator, no caso, nós temos os contatos principais, o qual vocês já devem ter visualizado nos videoaulas explicativos, onde as terminações dos poderes numéricos, em forma de números ímpares, está relacionado à conexão da fonte de energia elétrica. No caso deste contator, particularmente, nós temos um contato auxiliar, contato 13 e 14. Uma vez sendo 13 e 14, significa ser um contato normalmente aberto, o qual vocês já observaram, apreciaram através das videoaulas, bem como no nosso quiz através do grupo de WhatsApp. Temos então também, como já dito inicialmente, um bloco de contatos auxiliares, contatos esses com a capacidade máxima de 10 amperes, seguindo a sequência dos poderes numéricos 3 e 4 para contatos abertos e 1 e 2 para contatos fechados. Então, apresento a todos o nosso famoso contator, chave magnética que seja, o qual possui em seu encapsulamento um elemento ativo chamado bobina e os seus contatos como elementos passivos, contator. Aqui, posicionando no vídeo, nós temos um relé chamado relé falta de fase, relé esse proveniente de uma segurança, o qual em sistemas trifásicos, principalmente em motores de indução, não pode haver falhas após o motor estar em sistema de trabalho. Então, esse relé falta de fase, ele possui a particularidade de um contato comum, de um terminal comum, desculpem, proporcionando um sistema normalmente fechado e numa outra possibilidade, o contato normalmente aberto. Então, o nosso relé falta de fase, utilizado em sistemas trifásicos. Aqui, então, um outro relé falta de fase, né, com a particularidade de defasagem também, de um outro fabricante, o qual possui um outro encapsulamento, esse encapsulamento um pouco diferenciado ao anterior. Ainda na sequência, um outro relé falta de fase, também com outras particularidades de um outro fabricante. Qual que é o objetivo da apresentação desses elementos sequencialmente relés falta de fase? Que, particularmente, dentro de um sistema operacional, a funcionalidade é a mesma. O que vai diferenciar é a característica e o encapsulamento de acordo com o seu fabricante. Aqui um elemento de proteção já conhecido por todos é o nosso famoso disjuntor. No caso aqui, um disjuntor tripolar, que possui 3 terminais para atender o sistema de uma fonte de energia elétrica, trifasicamente falando. Na sequência, um outro dispositivo de proteção, também um disjuntor, porém este caracteristicamente considerado um disjuntor bipolar.
Este atende, então, sistema de fonte de energia elétrica, bifasicamente falando. Falando em dispositivo de proteção, apresento a todos o nosso relé térmico, tá? O relé que vai fazer análise do funcionamento do motor, ou seja, da carga indutiva. Através de um encapsulamento de acionamento, nós temos um módulo esse que vai proporcionar uma lógica de acionamento. No caso deste módulo, vocês podem observar o poder numérico 1 e 2. Poder numérico 1 e 2 representa uma situação de contato normalmente fechado. Como já visto em aulas anteriores, aulas explicativas, bem como demonstrativa, o poder numérico 1 e 2 representa contato normalmente fechado. Caso haja a impossibilidade da leitura por eventualidade de desgaste do elemento, a utilização do multímetro na seleção de resistência poderá auxiliar você, profissional, técnico, mantenedor de comandos elétricos. Automaticamente, na utilização de um multímetro, a seleção deve ser considerada a seleção de resistência. Uma vez identificado um contato normalmente aberto, a identificação vai ser infinita. E na possibilidade de um contato normalmente fechado, automaticamente o poder numérico a ser apresentado será 0. Então, esse poder numérico 1 representa o sistema infinito, ou seja, sistema aberto. Então, na impossibilidade da leitura dos terminais 1 e 2, 3 e 4, o multímetro será utilizado como referência para detectar qual que é a situação real de repouso deste elemento. Notem um outro botão pulsador que, mediante a configuração, ele recebe as terminações 3 e 4. 3 e 4, contato normalmente aberto. Posicionamento, em termos de encapsulamento, definição pela cor verde. Existe a possibilidade que esse botão acionador ele possa ser conjugado. Neste caso, possuímos então dois módulos, módulo 1 e 2, 3 e 4. Em um único sistema físico, podemos acionar, bem como o sistema operacional normalmente aberto, como o sistema operacional normalmente fechado. Então, existe a possibilidade não só de um botão pulsador individualizado, como um conjugado. Mediante as identificações de sinalização, nós temos as sinaleiras, o qual, através das suas cores, o qual vai ser discutido a todos nas aulas presenciais na prática, nós podemos observar certas colorações. Estas colorações estarão sinalizando, indicando o processo, seja ele em repouso, seja ele em trabalho, seja ele em falha. Então, as sinaleiras deverão ser utilizadas mediante as normativas técnicas de aviso. Novamente, em desenvolvimento das tarefas práticas nos laboratórios, vocês serão orientados sobre tal normativa técnica. Então, sinaleiras. Uma vez falando de sinaleiras, eu estou me referindo a elementos ativos. Se eu me refiro a elementos ativos, necessariamente eu tenho que compatibilizar a diferença de potencial. Então, ao solicitar sinaleiras, a identificação característica de tensão de trabalho deve ser observada, deve ser orientada não só o distribuidor, como o cliente. Demonstro aqui então a vocês um módulo em separado, em relação a botões pulsadores. Então,
o módulo individualizado, ele pode ser substituído mediante as necessidades do mantenedor do comando elétrico. Falando então um pouco de relé de tempo. Então nós temos aqui um relé de tempo na ordem de escala de 30 segundos. O relé de tempo ele vai atuar dentro da automação industrial de forma que, né, a viabilidade do acionamento ou o corte do processo seja limitado a um tempo escolhido. Então você, profissional de comandos elétricos, realizando a programação em relação ao tempo, vai proporcionar o corte ou acionamento do sistema. Então temos aqui um relé de tempo. No mesmo formato dos relés falta de fase, nós temos vários fabricantes, porém reforçando a funcionabilidade se dará no mesmo formato, desde que a escolha da seleção de escala de tempo seja a mesma. Tá? Então, no caso aqui, comparando os dois fabricantes, os dois a 30 segundos. Então, dentro de uma reta linear, tá? Eu posso fazer a equalização, a escolha de qual tempo será definido para o desenvolvimento desse trabalho, ou seja, a saída do repouso para a entrada em trabalho. Reforçando, o qual já foi visto nas videoaulas explicativas, 0 para repouso, 1 para trabalho. Temos também um outro encapsulamento, um outro distribuidor, um outro fabricante, né, o qual também não diverge em relação à situação de trabalho, também a 30 segundos. Então percebam que os encapsulamentos, tá, são um pouco diferenciados, porém, eu reforço, a funcionabilidade está ligada diretamente à escolha e à compatibilidade do tempo qual eu desejo que a reação repouso-trabalho seja realizado. Observa-se que a cada elemento adquirido, o diagrama multifilar deve ser observado. Nós temos os diagramas multifilares. Quais são os diagramas multifilares? Diagramas multifilares são aqueles diagramas em explosão, né? O qual apresenta toda a complexidade do sistema operacional. Diferente do diagrama unifilar, como o nome já diz, ele é unificado. Então, eu mostro a vocês os nossos relés de tempo. Vocês utilizarão em grande escala esses relés, bem como os elementos apresentados anteriormente em nossas aulas práticas. Temos aqui o nosso chamado barramento pente, também pouco utilizado, né, em cabines, principalmente no comando, para poder dar acessibilidade aos elementos, dispositivos de proteção que seja. No caso aqui um pente de barramento, bifasicamente falando, ou seja, 2 vias. Esse pente de barramento eu posso adquiri-lo tanto ele como monofasicamente falando, bifasicamente falando, 2 vias, ou trifasicamente falando, 3 vias. Para que os elementos sejam conectados, nós dispomos então de terminais, no caso aí o terminal agulha. Tá? As tarefas serão desenvolvidas, praticamente falando, e vocês terão toda a orientação e ferramenta adequada para que os terminais sejam inseridos aos condutores responsáveis na conectividade dos elementos, o qual está sendo apresentado a todos através do videoaula, bem como com toda a sua complexidade nas aulas práticas. Importante salientar que a ferramenta adequada para fazer a crimpagem desses terminais deve estar presente na mão do profissional. Não se deve usar alicates, não se deve usar improvisos, pois a conexão realizada de uma maneira inadequada proporcionar a geração de uma resistência inadequada, o qual proporcionará quedas de tensões indesejáveis, bem como harmônicas no sistema, o famoso lixo de rede.
Utilizamos então também, em termos de estética, as nossas abraçadeiras de nylon, né, para poder proporcionar uma estética adequada em nossos painéis. A estética adequada faz-se necessário para uma boa apresentação do seu trabalho. Abraçadeiras plásticas podem ser adquiridas de acordo com medidas, tamanhos, comprimento, e deve estar sempre em mãos do profissional mantenedor de comandos elétricos. Também não podemos deixar de apresentar os nossos condutores, o qual, através da normativa técnica da NBR 5410, devemos considerar as cores, o qual são regidas dentro dessa normativa. Azul claro para neutro, verde ou verde com listras amarelas, o famoso brasileirinho no sistema de aterramento, e qualquer que seja outra cor, desde que a não citada anteriormente, para o sistema de fase. Então, nossos condutores a ser utilizado no painel de comandos, uma vez que a corrente máxima citada é de 10 amperes, não precisa ser com uma seção avantajada. Seção adequada ao processo e fluxo da corrente elétrica permitida nesse diagrama de comandos elétricos. Então, alguns terminais, condutores e as nossas fitas abraçadeiras de nylon. Para o bom desenvolvimento e entendimento da sequência operacional, utiliza-se então multímetros para poder acessibilizar seccionamentos, continuidades e qualquer uma tarefa que seja desejável. Tá? Multímetros são sempre bem-vindos no desenvolvimento das tarefas do eletricista, do profissional. Em sala de aula, nos laboratórios, presencialmente falando, além dos multímetros, utilizaremos o famoso alicate amperímetro. Alicate amperímetro para fazer a leitura do fluxo da corrente elétrica do sistema trifásico, para que seja possível a análise do profissional. Espero ter sido claro na demonstração dos elementos de comandos elétricos. Espero a todos nas aulas presenciais para a realização das tarefas práticas. Uma ótima noite de descanso merecido a todos. Até breve, pessoal.